Você já sentiu como se a chama que um dia ardeu tão forte dentro de você estivesse agora apenas a crepitar, quase invisível? Aquela paixão avassaladora por Deus, aquele desejo incontrolável de orar, de ler a palavra, de sentir a presença do Espírito Santo de forma tangível, parece ter diminuído, não é? E o pior, você se pergunta, onde foi parar todo aquele poder? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que estou apagando o Espírito Santo sem perceber? Se essa pergunta ecoa na sua alma, se você anseia por reacender o fogo e sentir a plenitude do poder de Deus novamente, então este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode transformar sua vida espiritual em questão de minutos. E se você ainda não é parte da nossa família aqui no Viver com Propósito, te convido a se inscrever agora mesmo e ativar o sininho para não perder nenhum alerta que pode mudar seu destino. Imagine um dia a vida de Ana. Ela era uma mulher de fé inabalável, daquelas que irradiavam a presença de Deus por onde passavam. Sua oração era um bálsamo, sua voz um instrumento de cura, sua vida um testemunho vivo. Ela sentia o poder do Espírito Santo fluir através dela de maneiras que pareciam milagrosas. Mas, com o tempo, a rotina esmagadora do trabalho, os desafios do casamento, as distrações incessantes do mundo moderno começaram a roubar sua atenção. Pequenas concessões, quase imperceptíveis, foram se infiltrando em sua vida. E um dia, Ana acordou e sentiu um vazio. Aquele fogo que antes a consumia, agora era apenas uma brasa moribunda. Ela não entendia o que havia acontecido. Será que Deus a havia abandonado? Ou será que ela, sem querer, havia cometido um dos erros mais perigosos que podem sufocar o poder do Espírito Santo em nossas vidas? O primeiro erro, e talvez o mais insidioso, é a negligência da palavra de Deus. Você pode pensar, mas eu leio a Bíblia de vez em quando, ouço a pregação na igreja, mas a questão é, com que profundidade, com que fome? Muitas vezes, a nossa leitura da Bíblia se torna uma formalidade, uma corrida para cumprir a meta do plano de leitura anual, ou pior, um rápido scroll por versículos isolados nas redes sociais. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias antigas, ela é viva, é poder, é a espada do Espírito. Quando negligenciamos a imersão diária e profunda na palavra, estamos, na verdade, cortando o suprimento vital para nossa alma. É como tentar manter uma fogueira acesa sem lenha. Ela vai se apagar, inevitavelmente. O Espírito Santo se manifesta através da palavra. Ele nos lembra dos ensinamentos de Jesus, nos guia à verdade, nos revela a vontade de Deus. Sem a palavra, como ele pode agir com plenitude em nós? A solução para este erro está em resgatar a paixão pela leitura e meditação. Comece com alguns minutos, mas faça-o intencionalmente. Peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos e revelar verdades. Leia um capítulo por dia, mas leia-o como se fosse a primeira vez, com o coração aberto para receber. Você verá o poder retornar. O segundo erro, e este é um ladrão silencioso na era digital, é a distração contínua e a falta de intencionalidade no tempo com Deus. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações, notificações, entretenimento. Nosso celular se tornou uma extensão de nós mesmos e cada toque, cada alerta nos puxa para longe da quietude necessária para ouvir a voz do Espírito Santo. Ana percebeu isso em sua própria vida. As horas que ela passava rolando feeds nas redes sociais, assistindo séries sem propósito ou simplesmente se perdendo em pensamentos aleatórios, eram as mesmas horas que ela poderia estar usando para orar, para louvar, para se conectar com Deus. A falta de intencionalidade cria um vazio, um espaço que é rapidamente preenchido por tudo menos pelo Espírito. Não é que a tecnologia seja má em si mesma, mas o uso desmedido e sem discernimento nos rouba a capacidade de focar, de meditar, de simplesmente estar na presença de Deus. O Espírito Santo anseia por comunhão, por um coração que o busca com exclusividade, mesmo que por alguns minutos. Para reverter este erro, comece a criar zonas de silêncio em seu dia. Desligue o celular por 15 minutos e use esse tempo para orar. Reserve um horário fixo, mesmo que curto, para se dedicar exclusivamente a Deus. A intencionalidade é a chave para abrir as portas do poder.
O terceiro erro, e este é um veneno sutil que corrói a alma, é a falta de perdão e o acúmulo de amargura. Ah, como é fácil guardar ressentimentos, uma palavra maldita, uma injustiça sofrida, uma expectativa não atendida, pequenas feridas que, se não tratadas, se transformam em raízes de amargura que sufocam a alegria, a paz e, consequentemente, o fluxo do Espírito Santo. Jesus foi claro: se não perdoarmos, também não seremos perdoados. O Espírito Santo é o Espírito da graça, do amor, da reconciliação. Como ele pode habitar plenamente em um coração cheio de rancor e mágoa? É impossível. A amargura é como um muro que construímos entre nós e Deus, impedindo que seu poder flua livremente. Ana teve que confrontar um ressentimento antigo contra um colega de trabalho que o havia prejudicado. Ela carregava essa mágoa há anos e nem percebia o quanto isso a estava consumindo. O ato de perdoar, mesmo que difícil, é um ato de libertação. Não significa que você aprova o que foi feito, mas que você libera a pessoa e, principalmente, a si mesmo, da prisão da amargura. A solução é um ato deliberado de escolha. Peça a Deus para revelar qualquer raiz de amargura em seu coração. Nomeie a pessoa, a situação e, conscientemente, escolha perdoar. Libere-a e, se for o caso, peça perdão também. Você sentirá um peso ser tirado de seus ombros e o Espírito Santo terá mais espaço para operar. O quarto e último erro, e este é um dos mais perigosos porque muitas vezes o consideramos pequeno, é a complacência com pecados pequenos ou ocultos. A velha desculpa: ninguém está vendo, é só um pouquinho, todo mundo faz. Uma mentirinha aqui, um pensamento impuro ali, uma fofoca inocente, uma atitude egoísta. Cremos que estes pequenos desvios não afetam nossa comunhão com Deus, mas a Bíblia nos alerta que são as raposinhas que estragam as vinhas. O Espírito Santo é santo, ele não pode compactuar com o pecado. Quando nos tornamos complacentes com qualquer forma de pecado, estamos, na verdade, entristecendo o Espírito Santo, diminuindo sua presença e seu poder em nossas vidas. É como tentar misturar água e óleo, eles simplesmente não se misturam. Ana percebeu que havia se tornado complacente com a procrastinação e com uma certa arrogância em seu trabalho, pensando que eram defeitos de personalidade e não pecados. Ela precisou confrontar essa complacência. A santidade não é um fardo, mas um convite a uma vida plena e poderosa. A solução é arrepender-se e buscar a santificação em todas as áreas da vida. Peça ao Espírito Santo para te revelar qualquer área onde você tem sido complacente. Confesse seus pecados, por menores que pareçam, e peça a Ele que te ajude a superá-los. A pureza de coração é um canal para o poder de Deus. Ana, ao identificar esses erros em sua própria vida, começou uma jornada de restauração. Ela voltou a mergulhar na palavra com fome, estabeleceu momentos de silêncio intencional, perdoou quem precisava perdoar e confessou os pecados que antes considerava insignificantes. E o que aconteceu? A chama que antes crepitava começou a arder novamente. O fogo do Espírito Santo se reacendeu em sua vida com uma intensidade ainda maior. O poder que ela pensava ter perdido estava de volta e de forma abundante. Amado irmão, amada irmã, o fogo do Espírito Santo não precisa se apagar em sua vida. Não importa o quão fraca a chama esteja, é possível reacendê-la hoje, agora, em minutos, com atitudes simples, mas poderosas. Se você identificou um ou mais desses erros em sua vida, não se desespere. Há esperança, há restauração. O Espírito Santo anseia por se manifestar em você com poder e glória. E para te ajudar a dar o primeiro passo, eu quero te guiar em uma oração prática e poderosa. Feche seus olhos por um instante, respire fundo e repita comigo, do fundo do seu coração. Amado Espírito Santo, eu reconheço que talvez sem perceber, eu tenho cometido erros que entristeceram a Ti e diminuíram o Teu poder em minha vida. Eu confesso que negligenciei Tua palavra, que me distraí com as coisas deste mundo, que guardei amargura em meu coração e fui complacente com o pecado. Perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo de todo o meu coração.
Eu te peço que reacendas em mim o fogo que um dia ardeu. Liberta-me de toda distração, de toda amargura, de todo pecado. Enche-me novamente com o teu poder, com a tua presença, com a tua unção. Que a minha vida seja um vaso cheio do teu espírito, para a tua glória. Eu quero viver uma vida de avivamento contínuo. Capacita-me a ler a tua palavra com fome, a buscar a tua presença com intencionalidade, a perdoar livremente e a viver em santidade. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia que o Espírito Santo já está agindo em sua vida. Não deixe que o fogo se apague. Tome a decisão de viver uma vida de busca contínua, de arrependimento e de entrega. E se você sente que este vídeo tocou o seu coração e pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe-o. Deixe seu like e um comentário dizendo: "Eu escolho reacender o fogo". E se você ainda não se inscreveu no canal, esta é a sua chance de fazer parte de uma comunidade que busca viver com propósito e manter a chama do Espírito Santo acesa. Deus te abençoe abundantemente e que o fogo do Espírito Santo arda intensamente em sua vida a partir de hoje.